Eu sou a Verônica e esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal. Brincadeira, parei. Bom, eu sou uma escritora, mas eu tenho muita dificuldade de passar as histórias pro caderno porque eu me confundo muito dentro da minha cabeça. É uma bagunça, enfim, é difícil pra mim, mas eu decidi que e se eu fizesse como antigamente, quando sentava um senhorzinho da barba branca, podia ser de outra cor também, não faz diferença, mas quando sentava um senhorzinho ou uma senhorinha e começava a contar uma história e todo mundo se ajuntava para ouvir e essa história era passada de boca em boca e assim seja até o fim do universo. Bom, eu pensei, e se fizéssemos dessa forma? Bom, isso tudo eu inventei porque eu tenho muita dificuldade de passar as histórias pro papel ou pro computador e eu decidi contar em vez de escrever. Não que eu vou deixar de escrever, eu vou continuar escrevendo, mas eu também quero contar essas histórias. Então, me desculpem os filtros, é porque é final de ano e eu falei assim, eu quero gravar um vídeo ainda em 2025. Eu não quero começar em 2026 contando histórias, eu quero chegar em 2026 já contando histórias, eu quero uma continuação, não um começo. Então eu decidi que eu vou contar as histórias. Eu tô usando filtro porque eu não tive muito tempo de preparar cenário, minha cara não tava muito legal, meu cabelo tava, meu Deus, meu Deus. Bom, então eu decidi criar esse canal para contar essas histórias que eu não consigo passar para o papel. Eu tô um pouco confusa, mas se vocês ficarem mais um pouquinho comigo, vocês vão ver que eu sou confusa assim mesmo e não tem muito que se possa fazer, a não ser a prática. Só que eu sou a garota dos livros, então eu fico mais isolada lendo do que fora de casa. Então isso vai melhorar com a prática mesmo, conforme eu vá falando, conforme eu vá conversando aqui com vocês, eu acredito que eu vou melhorando a minha dicção e melhorando essas questões, assim, né? Bom, eu escrevo desde 2014, desde antes, na verdade, né? Eu já nasci assim, mas desde antes só que eu era muito preguiçosa, então que eu comecei a pegar o caderno para escrever mesmo foi em 2014. De lá pra cá eu já escrevi alguns livros, mas eu nunca publiquei nenhum, porque eu fico com muita vergonha da confusão mental que tá ali naquele papel. Eu começo a escrever e quando eu olho eu tô falando sobre a economia de um país que não existe mais, que caiu por terra. E aí eu vou parar de devagar, porque Andrômeda vai se chocar com a Via Láctea e eu não vou ter terminado de falar ainda, gente. Mas eu decidi gravar esses vídeos contando essas histórias porque eu divago muito e eu tenho muitas histórias na minha cabeça a ponto de tá fazendo caminhada na BR e eu disperso para pensar numa realidade que só existe na minha cabeça e quando eu vejo eu tô no meio da rua sendo despertada com os carros buzinando porque eu perco o controle. Eu não sou maluca, tá? Eu já conversei com pessoas a respeito e é só uma questão minha mesmo, eu acho, né? Nunca falei sobre isso com o psiquiatra, mas fica a dica para mim mesma. Vou falar depois, quem sabe, um dia, talvez não, talvez nunca, jamais. Enfim, eu decidi criar esse canal para contar essas histórias que eu tenho dificuldade para passar para o papel. Eu já passei uma, em breve, no futuro, talvez não muito distante, eu leio um capítulo aqui para vocês. Esse eu tive que trabalhar muito para não deixar as ideias assim sobreporem a ideia principal. Mas eu já consegui escrever um livro até o final. Já escrevi alguns roteiros também. Alguns livros ficaram tão confusos que eu tava perdida, eu entrei nele e eu saí mais perdida ainda. Isso mesmo. Então eu decidi criar esse canal para contar essas histórias. São muitas histórias que eu crio assim aleatoriamente, que sobrepõem a minha realidade, que eu me perco nelas e esqueço da minha realidade, então eu decidi compartilhar como se estivéssemos naquelas eras antigas em que as histórias eram passadas de boca a boca. Eu espero que vocês continuem aqui comigo para vocês dizerem pra mim o que vocês acham, se tá muito confuso, se eu pareço... Não preciso dizer se eu pareço maluca, acho que eu já sei o que vocês vão dizer. Mas se vocês quiserem me dizer também, eu tô todo ouvidos para ouvir e eu gostaria que vocês continuassem comigo para podermos compartilharmos essas histórias. Se vocês quiserem saber o desfecho dessa história, por favor, me siga, se inscreva, que 2026 eu pretendo postar 3 histórias por semana.
E no Shorts também, eu sempre tô postando e pretendo continuar postando todos os dias. E me digam o que vocês acham, vocês que gostam de histórias, vocês que gostam de histórias contadas, literatura oral ou de literatura escrita também, porque eu não desisti desse caminho ainda. A minha cabeça é muito confusa, a minha realidade imaginária sobrepõe a minha realidade real o tempo todo, mas eu sou bastante determinada e eu vou superar tudo isso. Eu tenho bastante fé nisso tudo. Então, muito obrigada a quem assistiu até aqui, continue comigo e até a próxima. Feliz Ano Novo para todos vocês!